Não aguento mais, Léo. O corpo de Clara se incendiou, presa sozinha com o irmão mais novo de seu marido em uma cabana isolada pela neve, 6 anos sem as carícias, beijos e o clímax que seu marido a havia negado. Léo a consumiu repetidamente com uma intensidade que a fazia perder a cabeça. O preço de cruzar a linha foi o divórcio, mas a recompensa, um amor tão intenso que a mantinha acordada todas as noites. Esta é a história que começa. Que aproveitem a leitura, inscrevam-se e deem um like. Isso nos ajuda a continuar criando. No 42 grau andar de um arranha-céu na Avenida Paulista, Clara estava de pé, diante de um janelão do chão ao teto. O horizonte de São Paulo se desdobrava a seus pés. Inúmeras luzes cintilavam. No entanto, Clara não via nada. Mais uma vez, horas extras. Sinto muito. Era a mensagem de seu marido, Ricardo. Sexta à noite, 8 horas. O jantar que haviam planejado foi cancelado novamente. Era a terceira vez só naquele mês. Clara jogou o celular no sofá, 35 anos, 6 de casada. Havia triunfado como designer de web freelancer. Morava em uma cobertura, dirigia um carro importado e vestia roupas de marca. Por fora, sua vida era perfeita, mas por dentro, sentia-se vazia. Clara foi à cozinha, abriu a geladeira. Os ingredientes que havia preparado para o jantar continuavam intactos. Vinho, filé mignon, salada, legumes. Era demais para comer sozinha. No início do seu casamento não havia sido assim. Ricardo chegava primeiro em casa depois do trabalho, a abraçava, perguntava como tinha sido o dia dela. Cozinhavam juntos, bebiam vinho e conversavam. Desde quando havia mudado, desde quando havia se tornado tão distante? Há 6 meses. As horas extras de Ricardo se tornaram mais frequentes. O trabalho aos fins de semana também aumentou. No início, ela confiava nele. Ele era gerente de projetos em uma multinacional. Era normal que estivesse ocupado, pensava ela, esforçando-se por uma promoção. Mas a desconfiança começou com pequenos detalhes. Um perfume cítrico, algo que ele nunca havia usado. De repente, ele começou a ir à academia dizendo que havia engordado e o celular sempre virado para baixo. Ele o levava até para o banheiro. Clara não era tola. Ela sabia. Simplesmente não queria admitir. Sentou-se no sofá e serviu-se vinho. Beber sozinha era amargo. Seu celular vibrou. Pensou que era Ricardo e verificou. Mas era Léo, cunhada. Você está bem? Léo, irmão do seu marido, 42 anos. Divorciado há 1 ano, um empresário de sucesso, dono de uma startup de tecnologia e o homem mais atraente que Clara conhecia. 1,85, corpo atlético, mandíbula definida e aquele olhar intenso quando olhava para uma mulher. Clara não queria admitir, mas seu coração acelerava cada vez que via Léo. A ligação entrou. Clara hesitou um momento, depois atendeu. Sim, Léo. Sua voz não parece bem, cunhada. Ricardo a deixou na mão de novo? Como você sabe? Vi seus stories no Instagram. Publicou que estava preparando o jantar. Depois não vi notícias do meu irmão então. Léo sempre foi assim. Atencioso? Ele percebia as menores mudanças em Clara? Ele está mais ocupado do que eu, cunhada. A voz de Léo ficou mais grave. Você não pode mentir. Fez-se um silêncio. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que meu irmão está fazendo. A taça de vinho tremeu na mão de Clara. Uma colega de escritório, certo? A mais jovem da equipe de planejamento, 25 anos. O coração dela deu um salto. Ela sabia, mas a confirmação parecia diferente. Começou a chorar. Cunhada. A voz de Léo suavizou-se. Não chore. Não estou chorando. Clara secou as lágrimas. Estou bem. Cunhada. Está livre neste fim de semana? Tenho um chalé na Serra Gaúcha. Vou subir sozinho e estou meio entediado. Gostaria de vir? Clara soube que não era um simples convite. Soube que era perigoso. Só quero consolá-la, cunhada, disse Léo. Não quero que você fique sozinha. Clara tomou mais um gole de vinho. Sua mente estava confusa, mas ao mesmo tempo algo se agitava dentro dela. Era raiva ou era outra emoção? A que horas você sai amanhã? Às 5 da tarde. Eu a pego na sua porta. De acordo. Ela desligou. Clara voltou a olhar pela janela. As luzes de São Paulo continuavam cintilando, mas agora pareciam diferentes, um pouco mais nítidas, um pouco mais claras.
Naquela noite, Ricardo chegou às 2 da manhã com cheiro de álcool e de outro perfume. Clara estava na cama com os olhos fechados. Ricardo deitou-se ao lado dela sem tomar banho. 5 minutos depois, já estava roncando. Clara abriu os olhos, olhou para o teto. Havia tomado uma decisão. Amanhã iria para a Serra Gaúcha com Léo e não se arrependeria do que acontecesse. Na manhã seguinte, Clara vestiu-se. Suéter de gola alta preto, casaco longo bege e botas até o joelho. Olhou-se no espelho. Aos 35 anos ainda era jovem. Cuidava-se. Estava em forma graças ao Pilates. Por que tinha que viver assim? Tinha que suportar a infidelidade de seu marido. Ricardo também foi para o escritório naquele dia. E era fim de semana. Só lhe enviou uma mensagem. Tenho uma reunião importante. Ela sabia que era mentira. Às 5 da tarde, a campainha tocou. Era Léo. Ela abriu a porta. Léo usava um casaco preto e 2 xícaras de café em uma mão. Pronta, cunhada? Sim. O olhar de Léo parou em Clara. Breve, mas intenso. Você está realmente linda. Obrigada, Léo. Clara pegou sua bolsa. Léo a tirou de suas mãos. Os dois subiram no elevador. Um espaço fechado, só para eles. O ar esquentou. Cunhada, Léo falou. Você não vai se arrepender de hoje, certo? O que você quer dizer? Em breve você saberá. A porta do elevador abriu para o estacionamento subterrâneo. O Mercedes-Benz preto de Léo estava estacionado. Eles entraram no carro. Os assentos eram macios, e o carro estava impregnado do perfume de Léo, amadeirado, masculino e sexy. Vamos sair. Léo ligou o motor. O carro começou a andar. Deixaram São Paulo e pegaram a estrada. Estava anoitecendo. O céu tingiu-se de laranja e vermelho. Clara olhou pela janela e pensou: este caminho mudará minha vida. Me levará a um ponto sem retorno. Mas não tinha medo. Ao contrário, estava ansiosa. A mão de Léo agarrou a alavanca de câmbio. Seus dedos, longos e fortes, tinham veias marcadas. Clara desviou o olhar. Cunhada, disse Léo, esta noite podemos ser sinceros. O que você está dizendo? Em breve você saberá. O carro adentrou a escuridão rumo à Serra Gaúcha e ao tempo a sós. Clara olhou seu reflexo na janela. Estava tremendo. Não era medo, era excitação. Havia previsão de uma forte nevasca, mas Clara não se importava. De fato, ela desejava. Desejava o isolamento, a desconexão do mundo, ficar sozinha com Léo. Assim começou a viagem. Uma viagem sem retorno. A estrada estava vazia. Apesar de ser sexta à noite, não havia muito trânsito. O Mercedes de Léo deslizava suavemente. O carro estava em silêncio, mas aquela quietude criava tensão. Cunhada, beba o café antes que esfrie. Obrigada. Clara tomou um gole. Estava quente. Era o seu latte de baunilha favorito. Como você sabia? Vi no seu Instagram, cunhada. Você publica com frequência. Você olha minhas redes às vezes. Léo sorriu. Me intriga seu dia a dia. Ah! O carro continuou. Já estavam fora de São Paulo. De ambos os lados viam-se montanhas. O sol já havia se posto e a escuridão havia caído. Cunhada, você tem passado por um momento difícil ultimamente? Foi uma pergunta repentina. Clara não respondeu. Meu irmão deve ter te deixado muito sozinha. Como você sabe, Léo? Dá para perceber. Léo olhou para Clara por um momento. Seus olhos não são os mesmos de antes. Notei em cada reunião de família. Clara olhou pela janela. Seu rosto se refletia na escuridão. Parecia exausta. Deixar uma mulher como você por outra. A voz de Léo ficou grave. Meu irmão é um idiota. Pare, Léo. Por quê? É a verdade. Clara mordeu o lábio. Sentia vontade de chorar. Cunhada. Léo estendeu uma mão e pegou a dela. Esqueça tudo hoje. Aqui. Pense só em você. A mão dele era quente, grande e firme. Clara não a afastou. Passou 1 hora. Fora da janela começou a aparecer neve. Eram pequenos flocos. Caíam belamente. Está nevando. Sim, dizem que vai cair muito, disse Léo. Você está bem com a condução na neve? Confio na sua habilidade para dirigir, Léo. 30 minutos depois, a neve aumentou. Começou a acumular-se no para-brisa. Os limpadores de para-brisa moviam-se frenéticos. Já falta pouco. Finalmente, avistaram o chalé. Era uma cabana de madeira solitária na montanha.
As luzes estavam acesas. Parecia quente. Saíram do carro. A neve tocou seu rosto. Estava fria e suave. Clara levantou a cabeça para o céu. Os flocos caíam sem parar. Deve estar gelado. Vamos entrar. Léo pegou a bagagem. Abriu a porta principal. Uma rajada de ar quente saiu. Entraram no chalé. Tetos altos, paredes de madeira, uma lareira. No centro, havia fogo. Ao lado, um grande sofá. Através das janelas, via-se a paisagem nevada. Oh! Clara exclamou. É realmente lindo. Decorei eu mesmo. Depois do meu divórcio, passava os fins de semana aqui. Só se queria ficar sozinho. Clara olhou ao redor. Havia uma cozinha limpa e moderna. Um corredor se estendia para um lado. Só há um quarto, disse Léo. Originalmente fiz para um casal. O coração de Clara deu um salto. Não se preocupe, dormirei no sofá. Mas o olhar de Léo dizia outra coisa. Vá desfazer sua bagagem. Eu prepararei o jantar. Vou ajudar. Não, cunhada, descanse. Hoje sou eu o anfitrião. Clara foi para o quarto, abriu a porta, havia uma cama king size. O edredom branco parecia macio. Pela janela, via-se a floresta coberta de neve. Sentou-se na cama. Era macia. Clara fechou os olhos. Percebeu onde estava. Sozinha com seu cunhado, em uma noite nevada na montanha. Deveria voltar? Ainda não era tarde demais. Podia dizer a Léo, sinto muito, mas quero voltar. Mas não se levantou. Queria ficar. 30 minutos depois, um cheiro delicioso vinha da cozinha. Clara saiu. Léo estava cozinhando. Havia tirado o casaco e arregaçado as mangas da camisa. Os músculos de seus antebraços estavam marcados. O que você está fazendo? Massa. Sei que você adora, cunhada. Como? Vi você desfrutá-la em uma reunião de família. Léo lembrava de tudo. Seu café favorito, sua comida favorita, suas pequenas manias. Quer um pouco de vinho? Sim. Léo serviu vinho tinto. Clara tomou um gole. Era suave e profundo. Parece caro. É para você, cunhada. A massa chegou com molho cremoso e camarões. Ela provou um bocado. Estava deliciosa. Léo, você cozinha muito bem. Aprendi depois do divórcio. Quando você vive sozinho, não tem outra opção. Você não se sente sozinho, Léo? Ele bebeu vinho. Pareceu pensativo por um momento. Sim, me sinto sozinho. Não pensa em casar de novo? Sim, penso. Mas... Léo olhou para Clara. A mulher que eu quero já é casada. O ar ficou denso. Clara bebeu outro gole de vinho. E você, cunhada? O quê? Não pensa no divórcio? Eu. Clara parou. Não sei. Seja sincera. Aqui ninguém a escuta. Clara largou a taça de vinho. Sua mão tremia. Já pensou nisso alguma vez? Muito. A voz de Clara era baixa. Mas tenho medo de ficar sozinha. Você não está sozinha, cunhada. Tem pessoas ao seu redor. Família, amigos. Léo parou um momento. E me tem a mim. Clara olhou para Léo. Seu olhar era sério. Fora, ouvia-se o vento. A janela tremia. A neve começou a cair mais intensamente. É uma tempestade de neve. Léo olhou pela janela. É um pouco grave. Mas estamos bem aqui. Estamos seguros. Terminaram de jantar. Lavaram a louça juntos. Clara lavava e Léo secava. Era natural, como um casal de muitos anos. Vamos para o sofá. Está quentinho em frente à lareira. Sentaram-se no sofá. Serviram outra garrafa de vinho. A luz da lareira iluminava seus rostos. O ambiente ficou mais íntimo. Cunhada? Disse Léo. Posso lhe perguntar algo honesto? O quê? Quando foi a última vez que você foi feliz? Clara não conseguiu responder. Não conseguia lembrar quando foi a última vez que alguém a fez sentir-se valiosa. As lágrimas brotaram. Tentou contê-las, mas elas fluíram. Cunhada. Léo se aproximou e a abraçou. Não chore. Sinto muito. Clara secou as lágrimas. Não deveria fazer isso na sua frente, Léo. Tá tudo bem, aqui você pode fazer o que quiser. O abraço de Léo era quente. Era um calor que ela nunca havia sentido com seu marido. Clara se aninhou mais profundamente. Lá fora, ouviu-se um vento forte. A janela tremeu violentamente. As luzes piscaram. Meu Deus! Clara tremeu. Calma.
A eletricidade é estável. Mas 5 minutos depois, a luz apagou. Escuridão total. Só restava a luz da lareira. Acabou a luz. Léo se levantou. Vou pegar a lanterna. Léo voltou. Traia uma lanterna e velas. Acendeu as velas. Uma luz suave se espalhou. É romântico. Léo sorriu. Não é hora de brincadeiras, Léo. Não se preocupe. Temos a lareira. Então não passaremos frio. E Léo sentou-se ao lado de Clara. Você me tem. Sentaram-se novamente no sofá, mais perto. Sob a luz das velas, o rosto de Léo parecia mais nítido. A mandíbula forte, os olhos profundos e aqueles lábios. Cunhada. Sim, eu. Léo parou. Nada. O que há? Eu te direi depois. Lá fora. A tempestade de neve não cessava, ao contrário, piorava. Ficaram sentados em frente à lareira em silêncio. Mas esse silêncio era confortável, Clara pensou. Quem dera este momento fosse eterno. Não queria voltar à realidade. Léo também pensava o mesmo. Seus olhos, fixos em Clara, o diziam. A tempestade continuava e a distância entre eles se reduzia. A luz da manhã era deslumbrante. Clara abriu os olhos. Estava no sofá. A manta que a cobria era quente. Devia ter adormecido em frente à lareira. Léo não estava à vista. Ela se levantou. Tinha o pescoço rígido. Olhou pela janela, ficou sem ar. O mundo inteiro havia se tornado branco. A neve parecia ter alcançado 2 metros. A entrada do chalé era invisível. Estavam completamente isolados. Você acordou. Era Léo. Saiu da cozinha descalço com um moletom com capuz, o cabelo bagunçado. Pela manhã, Léo era ainda mais masculino. Léo, sim, eu vi. Léo olhou pela janela. Verifiquei as notícias. Não poderemos sair em pelo menos 5 dias. 5 dias? Sim. Todas as estradas estão cortadas. Clara verificou seu celular. Havia uma mensagem de Ricardo. Tudo bem com a neve? Tome cuidado. Isso era tudo. Nem uma ligação. Clara largou o celular. Cunhada, você está bem? Sim, estou bem. Vou preparar café. Que bom que temos isso. Léo trouxe café. Era de gotejamento, recém-feito. O aroma era delicioso. Clara tomou um gole. Amargo, mas suave. Léo, de verdade, estaremos bem por 5 dias? Não se preocupe, temos provisões suficientes. A eletricidade voltou esta manhã. Léo sorriu. De fato, acho ótimo. Poderei ficar com você mais tempo. O coração de Clara bateu forte. Tomaram café da manhã e almoço, sanduíches feitos por Léo e frutas. Sentaram-se à mesa. Lá fora. A paisagem nevada era pacífica. Cunhada, vamos ver um filme? Um filme? Tenho um projetor aqui. Podemos assisti-lo confortavelmente no sofá. Sentaram-se no sofá. Cobriram-se com uma manta. O filme começou. Era uma comédia romântica, mas Clara não conseguia se concentrar. Léo estava muito perto. Seus ombros se tocavam, seus braços se roçavam. Sentia o calor de Léo. Até ouvia sua respiração. No filme, houve uma cena de beijo. Um beijo intenso e apaixonado. O ar ficou pesado. Cunhada. Sim. Léo olhou para Clara. Seu olhar havia mudado. Mais profundo, mais urgente. Está sendo muito difícil me conter. Conter o quê? Estar aqui ao seu lado e não fazer nada. A respiração de Clara acelerou. Léo, você também sente, cunhada, essa tensão entre nós? Léo se aproximou. Está aí desde o início, desde o primeiro dia que te vi. Não, nós não podemos. Por que não? A voz de Léo era baixa. Seu marido deve estar com outra mulher agora mesmo. Um fim de semana. Doeu no peito dela. E serei honesto com você. Léo pegou a mão de Clara. Eu gosto demais de você. Há muito tempo, e desde que me divorciei. A intensidade aumentou. Léo, não devemos. Por quê? Léo acariciou a bochecha de Clara. Você também deseja. Clara queria negar, mas seria mentira. Realmente desejava, cunhada. O rosto de Léo se aproximou. Seja honesta, pelo menos uma vez. Estavam tão perto que seus lábios quase se tocavam. O coração de Clara batia como louco. Léo. A voz de Clara tremeu. Eu também. Nesse instante, Léo a beijou. Foi suave, cauteloso, mas ardente. Clara fechou os olhos.
Aceitou. O beijo se aprofundou. Carregado da tensão contida durante meses, Clara respondeu com uma paixão que havia estado adormecida durante 6 anos. Um arrepio percorreu seu corpo. Léo a puxou para ele, mais profundo, mais forte. Clara o abraçou pelo pescoço. Fundiram-se em um abraço urgente. O beijo parou. Ambos ofegavam. Clara. Léo a beijou na testa. Vamos para o quarto. Clara assentiu em vez de responder. Léo pegou sua mão. Caminharam em direção ao quarto. Devagar, cautelosamente. A porta do quarto se fechou. Estavam sozinhos, isolados do mundo, exceto pela neve lá fora. Léo cobriu o rosto de Clara com as mãos. Clara, você está realmente bem? Sim. Não vai se arrepender? Não sei. Clara foi honesta, mas agora não quero parar. Léo voltou a beijá-la. Desta vez foi mais intenso. Suas mãos exploraram o corpo de Clara. Ele abraçou sua cintura, acariciou suas costas, agarrou seus quadris. Clara também despiu Léo, tirou-lhe o moletom. Seu peito firme ficou exposto. Abdominais definidos. Clara os tocou com as mãos. Estava quente. Léo tirou-lhe o suéter. Lentamente, olhando-a nos olhos, o suéter se foi. Seu sutiã de renda ficou à mostra. Que linda! Léo murmurou. Léo a deitou na cama, subiu em cima dela, beijou-a no pescoço, desceu até a clavícula. Léo, sim, eu gosto! A mão de Léo desabotoou o sutiã. Lentamente, Clara fechou os olhos. O sutiã caiu. O olhar de Léo percorreu o corpo de Clara. Perfeita. Os lábios de Léo desceram, tocaram seu peito. Clara gemeu. Não se contenha. Aqui ninguém nos ouve. A mão de Léo tirou-lhe a roupa. Lentamente, seguindo suas pernas, Clara tensionou todo o seu corpo. A roupa íntima desapareceu. Léo parou um momento. Clara, você realmente quer? Sim. Clara também usou você. Eu quero. A intensidade da carícia aumentou. O corpo de Clara se arqueou. Ah, você está pronta. Tenho vergonha. Não diga nada. Por que ser honestos? É bom. A intensidade do contato aumentou. Clara agarrou o lençol. Léo, sim, quero mais. Clara olhou para Léo. Eu te quero. O olhar de Léo escureceu. Começou a se despir. Seu corpo era perfeito. Surpresa. Léo sorriu um pouco. Léo se colocou entre as pernas de Clara. Irei devagar. Sim. Se doer, gema. De acordo. Léo se entregou a ela. Um gemido escapou dos lábios de Clara. Ah, você está bem? Sim. Continue. A união foi completa. As unhas de Clara se cravaram nas costas de Léo. Eu me sinto muito cheia. Espere um pouco, até que você se acostume. Léo ficou imóvel. Esperou que Clara se adaptasse. Enquanto isso, eles se beijaram, suave e profundamente. Já pode se mover. Léo começou a se mover devagar. Entrava e saía com um ritmo lento. Eu gosto. Eu também gosto. A velocidade aumentou. Mais profundo, mais forte. A cama rangia. Ah, Léo. Sim, eu também gosto. Mais forte. Léo levantou as pernas de Clara. A posição mudou. A paixão se desencadeou. Não pararam. Perderam a noção do tempo. Suavam, ofegavam, mas não conseguiam parar. Clara, eu vou. Eu também. Algo está subindo. Não vou me conter. Deixe-se levar. Ah! Ah! Léo. Clara atingiu o clímax primeiro. Seu corpo tremeu violentamente. Sua cabeça ficou em branco. Léo a seguiu logo depois. Clara. Sim, quero te dar tudo. Sim, tudo. Léo parou com um profundo suspiro. O calor de sua entrega se espalhou. Ficaram assim por um longo tempo, abraçados, recuperando o fôlego. Léo saiu lentamente, deitou-se ao lado dela, a abraçou. Clara, sim, você se arrepende? Clara pensou um momento. Sentiria culpa, mas a única coisa que sentia era a libertação. Não, de jeito nenhum. Estou feliz. Léo a beijou no cabelo. Eu também não. Lá fora. A neve continuava caindo. A conexão com o mundo exterior havia sido cortada. Mas naquele quarto, uma nova conexão havia começado. Clara, abraçada a Léo, pensou. Ainda restam 4 dias. O que aconteceria nesses 4 dias? E depois, quando voltassem para São Paulo?
Mas ela não queria pensar, só queria sentir este momento. A mão de Léo voltou a acariciar o corpo de Clara. De novo? Sim. Ainda não estou saciado. Acabamos de fazer. Não é suficiente. Léo subiu em cima de Clara. Eu gosto demais de você. Assim começou a segunda vez. E a terceira. Até bem entrada a noite, a luz do sol da manhã iluminou seu rosto. Clara abriu os olhos. Estava nos braços de Léo, nus, entrelaçados. Temia sentir culpa, mas não veio. Em seu lugar sentiu serenidade. Você acordou. Léo abriu os olhos, sorriu. Pela manhã, Léo era ainda mais terno. Sim. Dormiu bem? Sim. Muito bem. Léo acariciou seu cabelo, beijou-a. Um beijo leve e doce. Tenho um pouco de fome. Vamos tomar banho e comer juntos. Sim, juntos. Foram ao banheiro, abriram o chuveiro, a água quente caía em abundância, entraram juntos. Léo lhe lavou o cabelo lenta e suavemente. A espuma do shampoo transbordava. Como você se sente? Bem. E o arrependimento? Não existe. Clara olhou para Léo. De jeito nenhum. Léo sorriu. A lavou. Começou pelo pescoço, os ombros, as costas, a cintura. Suas carícias eram cuidadosas. E aqui? A mão de Léo tocou seu peito. Sim. E aqui? A mão desceu. Léo, estamos no chuveiro. Por isso é melhor. Léo encurralou Clara contra a parede. A abraçou por trás. Seu hálito quente tocou seu pescoço. Quero fazer de novo. Tão cedo? Sim, você é linda demais. A intimidade cresceu no chuveiro. O som da água se misturou com seus gemidos de prazer. 30 minutos depois estavam na cozinha. Léo preparou o café da manhã, ovos fritos, bacon, torradas e café. Está delicioso. Estou feliz. Comeram juntos. Era natural, como um casal de muito tempo. Clara. Sim. O que você quer fazer depois? Não sei, não pensei nisso. Filmes, jogos. Ou... Léo sorriu maliciosamente. Não pense coisas sujas. Como não fazer isso? Você é tão bonita. Clara corou, mas não se incomodou. Olhou pela janela. A neve continuava caindo. O mundo continuava coberto de branco. De verdade que não poderemos sair? Está bem. É melhor aqui. E Ricardo? Clara parou. Não pense nele. Léo pegou a mão de Clara. Aqui só estamos você e eu. Clara assentiu. Era verdade? Agora só queria desfrutar deste momento. Chegou a tarde. Estavam deitados no sofá com uma manta olhando o fogo da lareira. Léo abraçava Clara. Por trás dela, encaixavam perfeitamente como um quebra-cabeça. Clara. Sim. Posso ser honesto? O quê? Gostei de você desde o primeiro dia que te vi. O coração de Clara bateu. O dia do casamento do meu irmão. Eu era um convidado e me apaixonei à primeira vista. Eu era a amiga da noiva. Eu sei, por isso foi mais difícil. Quando soube que meu irmão estava saindo com você, a voz de Léo era baixa. Senti ciúmes. Muitos ciúmes do meu irmão. Clara se virou e olhou para Léo. Seus olhos eram sinceros. Por isso você bebeu tanto no casamento sozinho? Você não sabia? Claro que não. Não mostrei. Léo esboçou um sorriso triste. O cunhado que gosta da esposa do irmão. Não faz sentido, Léo. Depois do divórcio pensei, é esta a minha chance? Mas você já era casada. Eu não podia me aproximar. Eu não podia me aproximar. Léo acariciou a bochecha de Clara. Mas, veja como as coisas aconteceram. Você e eu a sós por dias. Eu também, disse Clara. Eu também gostei de você, de verdade. Sim, meu coração acelerava em cada reunião familiar quando eu te via. Por que você não disse? Tinha medo de reconhecer meus sentimentos. Beijaram-se profunda e lentamente, confirmando seus sentimentos. Quando o beijo terminou, Léo disse: Clara, o que você vai fazer depois? O quê? Quando voltarmos para São Paulo, nós. Clara não conseguiu responder. Era a pergunta que tentava evitar. Você vai se divorciar? Não sei. Seja honesta. Clara pensou por muito tempo e depois respondeu: Eu quero me divorciar, de verdade. Sim, este casamento já acabou. Eu sei e Ricardo sabe. E depois? Você. Léo sorriu.
Sério, vamos sair e nos casar? Isso. Clara hesitou. Não é muito cedo? Está bem, iremos devagar. Léo a abraçou. O importante é que estejamos juntos. Clara se aninhou em seus braços. Sentiu-se segura. O futuro já não dava medo. Chegou a noite. Léo cozinhou um filé mignon. Também serviu vinho. Acendeu velas. Por que tanto? É um dia especial. Um dia especial. O dia em que confirmamos nossos sentimentos. Clara sorriu. Léo era romântico. Jantaram e conversaram. Histórias do passado, planos para o futuro, o dia a dia. Tudo era precioso. Clara. Sim. E os filhos? Filhos? Sim, nossos filhos. No futuro. O rosto de Clara corou. Isso é muito longe, mas é preciso pensar nisso. O que você acha de 2? Um menino e uma menina. Você é ambiciosa. Você vai dá-los à luz. Clara riu. Imaginou um futuro com Léo. Não era ruim. De fato, parecia feliz. Depois de jantar, voltaram para a cama, desta vez mais devagar, mais profundo, entregando-se um ao outro. Clara. Sim, eu te amo. Era a primeira vez que o ouvia. Ricardo nunca havia dito. Eu também, respondeu Clara. Eu também te amo. Aquela noite foi especial. Não foi apenas físico. Seus corações se uniram. Os dias seguintes transcorreram de forma semelhante. Acordavam, tomavam banho juntos, comiam juntos, passavam tempo juntos, às vezes viam filmes, às vezes conversavam e frequentemente faziam amor. Você não acha que fazemos isso demais? Perguntou Clara rindo. Não, ainda não é suficiente. Você está bem de energia? Com você é infinita. No quarto dia, Clara conhecia perfeitamente o corpo de Léo. Onde tocar? O que fazer para excitá-lo? E Léo, o mesmo. Conhecia os pontos sensíveis de Clara. Aqui? Perguntou Léo. Sim, aí. E aqui? Ah, aí também. Conheciam-se à perfeição. Na manhã do quinto dia, verificaram as notícias. A estrada estava aberta. Podemos sair amanhã, disse Léo. O coração de Clara encolheu. Não queria ir embora. Que pena. Sim, muita. Eu também. Léo a abraçou. Mas não é o fim, é o começo. Sim, é o começo. Então hoje vamos aproveitar ao máximo. Passaram o dia na cama, entregando-se à paixão sem parar. 1, 2, 3, 4 vezes. Não aguento mais, ofegou Clara. Só uma última vez. Você é louco. Louco por você. Chegou a noite. Era a última noite deles. Abraçaram-se forte. Léo, sim, obrigada. Por quê? Por me fazer sentir viva de novo. Léo a beijou. Obrigada a você. Assim adentrou a última noite. Amanhã teriam que voltar para São Paulo, para a realidade. Mas não tinham medo. Tinham Léo e um novo começo os esperava. Clara adormeceu nos braços de Léo, tranquila, feliz. A partir de amanhã, começava o verdadeiro início, o divórcio e uma nova vida com Léo. Não seria fácil, mas sentia que poderia fazê-lo porque o amava. A viagem de volta para São Paulo foi silenciosa. Clara olhava pela janela. A neve branca se afastava, a Serra Gaúcha se afastava. Aqueles 5 dias também pareciam distantes. Você está preocupada? Perguntou Léo com uma mão no volante e a outra segurando a de Clara. Um pouco. Calma, você me tem. Sim, quanto mais se aproximavam de São Paulo, mais perto estava a realidade. O marido, o divórcio, o novo começo. Tudo dava medo, mas ao mesmo tempo era emocionante. Clara, vamos devagar, sem pressa. Eu sei. Se você se sentir mal, me ligue. Estarei ao seu lado. Clara apertou a mão de Léo. Podia confiar nele. Às 3 da tarde chegaram à sua casa. O arranha-céu era o lugar que ela havia deixado há 5 dias, mas agora se sentia diferente. Quer que eu te acompanhe? Não, farei sozinha. De acordo. Se você se sentir mal, me ligue. Sim. Léo a beijou. Curto, mas profundo. Ela desceu do carro, subiu no elevador, apertou o botão do andar 42. O coração batia forte, abriu a porta. A casa estava vazia. Ricardo não estava. Entrou na sala. Tudo estava igual, mas era estranho. Já não era sua casa.
Sentou-se no sofá, verificou seu celular. Havia uma mensagem de Ricardo. Parece que chegarei tarde. O de sempre. Clara não respondeu. Enviou outra mensagem. Amanhã à noite. Você tem tempo? Precisamos conversar. 30 minutos depois, chegou a resposta. De acordo, às 7 em casa. Na noite seguinte, Ricardo chegou em casa. Na hora em ponto. Havia muito tempo que não o fazia. O que está acontecendo? Clara se sentou à mesa. Ricardo sentou-se à frente dela. Eu quero me divorciar. A expressão de Ricardo endureceu, mas ele não se surpreendeu. De repente, não é? Já acabou entre nós. Houve um silêncio. Ricardo não respondeu. Você também sabe. Como está nossa relação? Eu sei. Então vamos fazer isso de forma simples. Por mútuo acordo. Ricardo suspirou e assentiu. De acordo, acho que é o melhor. Os bens pela metade. De acordo, quero fazer isso rápido. A outra pessoa. Clara hesitou um momento, mas foi honesta. Sim. Quem? Você também tem alguém, não é? A mais jovem da equipe de planejamento, 25 anos. O rosto de Ricardo congelou. Como você sabe? Eu sei de tudo, desde o início. Clara sorriu. Então vamos terminar de forma amigável. Ricardo não conseguiu dizer nada. 5 minutos de silêncio. De acordo. Eu te contactarei através do meu advogado. Muito bem. Ricardo se levantou, foi para o quarto e fez as malas. Saiu 30 minutos depois arrastando sua mala. Sinto muito, disse Ricardo na porta. Eu também, respondeu Clara. Por nos fazermos infelizes mutuamente. Seja feliz. Você também. Que lhe vá bem. A você também. Isso foi tudo. Não havia mais nada a dizer. A porta se fechou. Ricardo se foi. 6 anos de casamento terminaram assim. Clara sentou-se no sofá. Pensou que choraria, mas não o fez. Em seu lugar sentiu alívio. Pegou seu celular, ligou para Léo. Acabou. Clara, você não. Estou bem. Estou indo para aí. Sim. Venha. 30 minutos depois, Léo chegou, abriu a porta e abraçou Clara no mesmo instante. Você foi forte. Sim, já está tudo bem. Acabou. Clara chorou nos braços de Léo. Não de tristeza, de libertação. Passaram 2 meses. O processo de divórcio avançou rapidamente. Ambas as partes o queriam. Os bens foram divididos de forma justa. No momento em que assinou os papéis, Clara estava livre. Parabéns. Léo lhe entregou um buquê de flores. Não se parabeniza por divórcios. É a felicitação por um novo começo. Clara sorriu. Pegou o buquê. Cheirava bem. E agora? Para onde você vai? Para minha casa. Para nossa casa. Mudou-se para a cobertura de Léo no centro da Paulista. Era grande e limpa e cheia da presença de Léo. Esta é a nossa casa agora. Sim, sejamos felizes. Sim, seremos. No início foram cautelosos. Preocupavam-se com os comentários dos outros. A mulher que vivia com seu ex-cunhado. As pessoas sussurravam. Mas pouco a pouco se sentiram melhor. Léo estava ao lado dela. Não se preocupe com eles. O importante é que sejamos felizes. Obrigada. Por quê? Por estar sempre ao meu lado. É o normal. Passaram 3 meses. Clara voltou a trabalhar. Um novo projeto como designer web. Trabalhou duro. Léo também estava ocupado em sua empresa, mas sempre voltava para casa para jantar. Jantavam juntos, viam filmes juntos, dormiam juntos. Era uma vida normal. Clara, sim. Você casa comigo uma noite? Perguntou Léo. Foi repentino. Agora sim. Por que esperar? Mas o que te preocupa? As pessoas não importam. Léo pegou sua mão. Se somos felizes, é suficiente. Clara olhou para Léo. Seus olhos eram sérios. Vamos nos casar. De verdade, vamos nos casar. Léo a levantou nos braços, girou. Obrigada. Eu te amo. Eu também te amo. 6 meses depois, o casamento foi celebrado. Foi um casamento pequeno. Só convidaram seus entes queridos. A família também compareceu. No início se opuseram, mas no final aceitaram. Ricardo também veio com sua nova namorada. Eles se cumprimentaram. Não foi incômodo. Seja feliz. Você também. Que lhe vá bem. A você também. Isso foi tudo.
Não havia mais nada a dizer. A cerimônia começou. Clara entrou com seu vestido de noiva. Léo a esperava na frente. Sorrindo, caminhou pelo corredor devagar, passo a passo, aproximando-se de Léo. Você está linda, sussurrou Léo. Obrigada, o celebrante disse. Hoje vocês se tornam marido e mulher. Irão se amar, respeitar e estar juntos por toda a vida. Sim, sim, podem se beijar. Léo beijou Clara, longo e profundo. Os convidados aplaudiram. Quando o beijo terminou, Clara pensou: este é o verdadeiro casamento. Este é o verdadeiro amor. Um ano depois, Clara estava grávida. Olharam a ultrassonografia da menina. Nossa filha. Léo acariciou sua barriga. Será linda. Claro, se parecerá com o pai. Se parecer com a mãe, será ainda mais linda. Os dois riram. Eram felizes. Clara olhou pela janela. Está nevando. Sim. Léo a abraçou. Começamos quando nevava, certo? Sim. No meio da tempestade. Aqueles 5 dias mudaram nossas vidas. Sim. Clara se aninhou em seus braços. Estava quente. Estava segura. Você se arrepende? Nem por um segundo. Clara sorriu. Pelo contrário, sou grata. Grata por quê? Por aquele dia que nevou. Por nos isolar. Eu também. Léo a beijou. Graças àquela neve eu te consegui. Lá fora, a neve continuava caindo, mas agora não dava medo. Pelo contrário, era bem-vinda porque a tempestade de neve lhes havia presenteado o amor, e esse amor continuaria. Agora e sempre. Epílogo. 3 anos depois. Mamãe. Sua filha de 3 anos correu até ela. Clara a levantou nos braços. Onde você esteve, meu amor? Fiz um boneco de neve com o papai. Olhou pela janela e viu Léo fazendo um enorme boneco de neve. Clara sorriu. Vamos vê-lo. Mamãe também. Sim. A nova família saiu. Brincaram na neve. Fizeram um boneco de neve. Atiraram bolas de neve e riram juntos. Você é feliz? Perguntou Léo. Sim, muito. Eu também. A menina abraçou os dois. Minha família é a melhor. Clara olhou para o céu. Nevava. Não era uma tempestade. Caíam flocos suaves e lindos. Pensou na tempestade daquele dia, nos 5 dias de isolamento e em tudo o que veio depois. Foi difícil, não foi fácil, mas ela não se arrependia. Havia encontrado o amor verdadeiro. Havia encontrado a verdadeira felicidade. Clara, sim, eu te amo para sempre. E eu a você para sempre. A neve continuou caindo. A nova família caminhou junta de mãos dadas, sorrindo, caminhando juntos pela paisagem nevada de uma nova vida.